te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, que na vossa inefável providência, vós dignais enviai os vossos santos anjos para nos guardar, concedei-nos que sejamos sempre defendidos pela sua proteção e gozemos eternamente de sua companhia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, Só Deus Basta. E a palavra de Deus encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 18, no versículo de 1 a 5 e o versículo 10. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, não entrará no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que está recebendo. Não desprezei nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra, faz memória dos santos anjos da guarda. Nós rezamos dia 29 sobre os arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel. E hoje, então, nós rezamos sobre os anjos da guarda, os anjos que nos protegem. Então, Deus, no seu amor infinito, Ele nos criou, né? Ele fez esse universo para colocar nós nesse mundo, mas Ele tinha um propósito, né? Ele é um Deus que nós sempre o conhecemos e reconhecemos com esse título: Ele é amor, Ele é o Deus que ama. E Ele criou nós, imagem e semelhança dEle. E por isso, então, o amor e tudo aquilo que Ele criou por amor a nós. E Deus, Ele nos coloca nesse mundo. Claro que temos as nossas escolhas, nossas decisões, nossas obediências, cumprimos aquilo que Ele nos ensina e determina, por isso escutamos a palavra dEle. Mas Deus, Ele cuida de nós. Se existe algo que Deus faz
né? É um Deus que não dorme. É um Deus que cuida constantemente, diariamente de todos nós, porque Ele nos ama e Ele nos criou para um dia habitar na tua glória. E Ele, um dos grandes cuidados de Deus por nós, são os anjos, né? Principalmente os anjos da guarda, aquele que cuida de nós. Por isso aqui no Salmo diz assim: o Senhor deu uma ordem aos seus anjos para que em todos os caminhos te guardarem. E, então, Deus ordena aos anjos da guarda que nos guardem, que cuide de nós. Então, o cuidado de Deus, Ele dá a esses anjos. Então, todos nós temos o nosso anjo da guarda. Por isso, precisamos pedir a proteção dos anjos. A oração do Santo Anjo é belíssima. É uma oração que a gente precisa fazer todos os dias, né? Nós corremos risco, perigo, e aí então, com essa oração, e claro, também com os nossos cuidados, nós temos a proteção divina através da intercessão dos santos anjos. Então, anjo, eles não ocupam espaço, né? Anjos são seres espirituais e nós não o vemos, né? Fazemos uma imagem, né, para que sejam compreendidos, mas na verdade não dá para a gente decifrar como os anjos. São seres espirituais que estão ao nosso serviço, só que precisamos nós pedir a sua proteção, porque se nós não pedir, ele não age. Toda a ação de Deus é por desejo dos seus filhos queridos e amados. Então que nós possamos sempre lembrar, né? Tem pessoas que nós somos responsáveis para interceder por elas, ou aquelas que convidou, pediu para nós que nós rezamos sobre a sua proteção. Então pedir, né? A palavra diz assim: bate, a porta será aberta, procure e encontra. Porque é o cuidado de Deus através da poderosa intercessão dos anjos da guarda. Ele está aí para nos cuidar, livrar de condições de perigo que muitas vezes não podemos evitá-las. Mas se nós tivermos a proteção, quantas coisas acontecem que a gente fala: nossa, tive um livramento. O livramento é essa ação poderosa dos anjos. E também podemos dizer que hoje falamos dos anjos celestiais, dos anjos da guarda, dos anjos espirituais, mas também temos pessoas que são anjos. Também temos pessoas. Tem muitas pessoas que cuidam de nós. Tem pessoas que a gente fala assim: nossa, aquela pessoa lá é um anjo. É um anjo. Por quê? Porque o sentido dele é um sentido de desejar sempre o bem para o outro, né? O cuidado, interceder, quer dizer, aquele que reza a Deus para que as pessoas sejam protegidas, iluminadas, são anjos que são pessoas, né? Se nós olhar para a nossa história, nós vamos ver que nós temos muitos anjos e que nós também temos o poder e a autoridade de ser anjo para os outros. O anjo é aquele que leva você até Deus, né? Quer dizer, tem o anjo espiritual e tem os anjos humanos. Quantas pessoas boas nesse mundo que desejam o bem, que indica caminho, que dá conselho assim verdadeiros, especiais, que livra a pessoa de muitas coisas quando escuta um conselho. Quer dizer, quando uma pessoa que tem amor dá um conselho, ele é o anjo, porque é um anjo que está te protegendo, porque ele está te levando ao encontro com Deus. A graça de Deus, quando na nossa vida acontece, ela acontece sempre por alguma ação, por alguma atitude
né? Mesmo que a atitude seja nossa, mas talvez por uma orientação de alguém, né? Então, que nós possamos hoje rezar, pedir a graça de Deus para todos aqueles, né? Todos vocês que me escutam nesse momento, e eu peço que os anjos da guarda te proteja e te ilumina. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Por intercessão dos santos anjos da guarda, de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.